a ordem, a instituição ordem, era uma coisa distante de nós. Era uma coisa que ficava lá em Curitiba, eram os grandes advogados, os grandes escritórios de advogados, os advogados mais prominentes do Estado, que eram que participavam assim, do conselho e da diretoria da ordem. Estava distante de nós. Aquilo parecia uma coisa inatingível. Paranaguá não tinha subseção da ordem. Toda a história da ordem, toda a necessidade de advogados era remetida para Curitiba. Foi criada uma associação de advogados. Essa associação de advogados teve como presidente, o primeiro presidente foi o Dr. Hugo. E eles fizeram essa associação funcionou mais ou menos até 78, quando foi criada a subseção. Então foi dia 23 de abril de 1978. Eu posso dizer que eu fui o primeiro secretário ad hoc da OAB. E eu fazia as convocações. Então essa secretaria ad hoc, naturalmente, à época, máquina de escrever, depois, futuramente, máquina elétrica e computador. Então, meio velhinho. As reuniões eram mensais ou bimensais. Quando iniciou a subseção em Paranaguá, é uma coisa interessante. O primeiro pedido em ata que consta foi que o fórum tivesse o nome de Pires Pardinho, por conta que ele foi o primeiro condensador do jurídico, primeira manifestação jurídica de organização judiciária do Paraná deve ser Pires Pardinho. Mas a sede da ordem eram os nossos escritórios. Então, quando o Dr. Hugo era presidente, era o escritório do Dr. Hugo. Quando o Nísio foi presidente, era o escritório do Nísio. O Saif foi presidente, era o escritório do Saif. Eu entrei nos quadros da ordem pelas mãos do saudoso colega e amigo Dr. Milton Saif. Galguei alguns cargos como tesoureiro, depois fui presidente por 2 gestões, depois conselheiro estadual, onde permaneço pela 4ª gestão mais intercalada. E eu diria para vocês que o maior anseio da comunidade jurídica do litoral era a construção da nossa sede, a nossa casa, o nosso local de debate, local de evolução profissional, local de aprendizado. E com muito sacrifício, muita discussão, com apoio incansável do Dr. Milton Saif, também do Dr. Nísio, doutora Adora e eu na época também como conselheiro, conseguimos viabilizar esse projeto, porque era um sonho que nós tínhamos. E eu diria para os senhores e para as senhoras que no dia da inauguração desta sede eu me senti um pouquinho importante, porque eu me senti realizado do sonho que não era meu, era de toda a comunidade jurídica do litoral. Isso aqui foi suor e lágrimas, não foi minha, não. Foi lá atrás, foi do Nísio, foi do Dr. Hugo, foi do Amin Mussi, foi do Reli, foi do Quinzinho, foi todas aquelas pessoas que nos antecederam e que lutaram para isso. E hoje nós temos uma sede magnífica, muito boa, que serve aos nossos anseios, às nossas necessidades. Nós temos aqui um local de um fórum de debate muito bem conduzido, também pelo Dr. Nazareno e agora pelo Dr. José Antônio Cruz, o nosso colega conhecido como Zequinha. E nós estamos dando continuidade, evidentemente com o apoio incansável da diretoria, de todos os presidentes aqui eu mencionei, e o apoio do Conselho da Subseção. Sem eles nós não somos nada. Não esquecendo do laborioso trabalho dos nossos colaboradores da subseção e também nas salas que existem em todo o litoral. Eu sempre vivi a subseção, até por conta da minha mãe, doutora Dora Schiller, né, presidente 4 vezes. Então eu sempre vivi muito próximo, né, os dilemas da subseção. Obviamente o que mais acabou me marcando são aqueles momentos mais difíceis, né, que a subseção viveu, né, na época em que ela era presidente.
Eu não posso deixar de lembrar da atuação firme da OAB na defesa dos interesses dos advogados, pelos presidentes que passaram por aqui, pela doação pessoal de seu tempo, conhecimento e carinho em favor da OAB Seção do Litoral, mas acima de tudo, e vou aqui destacar um evento importantíssimo, que foi a atuação da OAB no episódio dos pescadores na região do litoral. Foi muito difícil para nós advogados, muito difícil. Eu morava nesse prédio aqui na frente. A ordem já estava aqui, nós já estávamos instalados aqui. Eles colocavam faixas aqui na frente da ordem para eu ver lá de casa. Os advogados de Paranaguá são ladrões. Foi muito difícil, aí foi muito duro e depois a gente viu quem era ladrão, quem exerceu de forma indigna as profissões que eles estavam. Nós tivemos um papel importante também na construção da Delegacia Cidadã, porque já em 97, na primeira vez que eu fui presidente, eu iniciei um trabalho para tirar a delegacia daqui, por todas as situações que tem. Do lado de uma escola, do lado de um abrigo, de 2 abrigos de idosos, de um hospital, a prefeitura 2 quadras, e foi um processo longo. Aí eu fiz palestras na época na maçonaria, no Rotary, no Laios, e eu tive um apoio maciço da sociedade e apoio dos sindicatos. Mas é a única cidade no mundo que quer uma cadeia. Eu digo, não, nós não queremos cadeia. Nós queremos escola, queremos educação, saúde e segurança. Que é isso que você tinha que nos dar. Você não nos dá isso, então tem que ter cadeia. E a Ordem dos Advogados do Brasil, mais do que uma entidade de classe, é um alicerce do Estado Democrático de Direito. E nesse contexto, a subseção local aqui da OAB no litoral tem feito seu papel participando das grandes discussões da sociedade local, participando ativamente também dos grandes temas nacionais, trazendo para a discussão aqui entre os profissionais locais, com a comunidade local. Então, de suma importância a instalação, e a gente mais uma vez saúda todos aqueles precursores que se esforçaram em trazer a subseção aqui para Paranaguá para atender todo o litoral. E a subseção de Paranaguá, agora completando seus 45 anos, é de notória importância, né, para o litoral, para os 7 municípios que nós temos, porque os advogados realmente precisavam dessa força, né, de termos uma sede onde nós tivéssemos realmente a possibilidade de atender os advogados nas suas necessidades, especialmente nas suas lutas, né, nas suas disputas e brigas dentro do Poder Judiciário com relação a um tratamento melhor, com relação ao melhor atendimento ao jurisdicionado. Então, nós tivemos, assim, um grande avanço, né, na advocacia do litoral com a criação da nossa subseção. E eu vi nesses últimos anos tudo isso crescer muito. Plantação de novas comarcas, novas sedes do Judiciário, as salas da OAB, a própria construção da sede própria aqui da subseção do litoral, tudo isso foram grandes avanços em favor da advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição muito importante que goza, né, de muita credibilidade. Os advogados eles têm esse suporte da subseção formado muito pelos ex-presidentes, muito combativos, muito atuantes na questão dos direitos dos advogados, né, das prerrogativas dos advogados. Então, a gente observa que quando a subseção ela está ao lado do advogado, né, ele tem uma vantagem no sentido de poder exercer com plenitude as suas prerrogativas profissionais, que muitas vezes sozinho, né, o advogado acaba não conseguindo, né, seja às vezes por conta até do calor ali, da emoção, da violação daquela prerrogativa, como às vezes até
do próprio desconhecimento do advogado com relação à prerrogativa que está sendo violada. Então, hoje não, ele sempre teve, né, esse apoio, esse suporte da subseção, através tanto dos seus presidentes, das diretorias que compunham essas gestões anteriores e das comissões, né, que eram formadas para atender ao advogado em uma situação de dificuldade. E nós tivemos, ao longo dos anos, muita violação de direitos dos advogados. Hoje se busca a criminalização dessa ofensa às prerrogativas, porque sempre aconteceu e com muita violência. É uma luta perene nossa de defesa do advogado, porque sofre violência na delegacia, sofre violência de juízes. Hoje, muito menos, diminuiu grandemente essas violências, mas eu sofri também. Eu tenho uma juíza que mandou me prender, só que ela gritou, eu gritei mais do que ela. E quando a gente fala em defesa de prerrogativa, pode parecer que é um privilégio do advogado. Não é privilégio, é um direito. Porque o advogado só consegue exercer a sua profissão com independência, com altivez, se ele tiver a defesa das suas prerrogativas. Porque nós somos a defesa principal do cidadão. Quem primeiro defende o cidadão e a cidadania é o advogado. A importância é porque nós temos uma casa do advogado, nós temos um local de debate. A instalação da subseção aqui em Paranaguá para atender todo o litoral realmente trouxe mais comodidade, mais praticidade, inclusive também para os profissionais que se deslocam de outras cidades e que circunstancialmente se encontram no litoral. Eles têm aqui o seu amparo, têm aqui o seu suporte profissional para poder desenvolver a sua atividade. Então foi um ganho expressivo nas condições de trabalho da categoria do profissional do direito, em especial do advogado. Paranaguá, lá nos idos de 79, nós tínhamos apenas uma vara civil e uma vara de família, que fazia tudo. Um dos grandes benefícios foi o número de varas. Então, Paranaguá, 3 varas cíveis. Então, se você tinha, vamos falar em números para entender, 300 processos, cada vara passou a ter 100, que dividiu. Então, mais agilidade. Os benefícios também foram as varas do trabalho, vara civil, vara do trabalho, a melhoria na delegacia de polícia, que a gente sabe que é um local bem insalubre, né? Mas a gente tinha aqui a OAB sempre foi atuante em vários. Sempre foi uma luta muito intensa da gestão, né, dos ex-presidentes, né, da subseção, no sentido de ampliar os serviços, não só ampliar e melhorar os serviços judiciários, né, oferecidos para a população. A construção do novo fórum também de Pontal do Paraná, que já está em vias aí de começarem as obras, uma reivindicação mais atual é a construção também de um fórum aqui em Paranaguá que consiga concentrar todas as varas num único só local, facilitando não apenas a população, mas também o advogado, o exercício profissional. Então essas lutas, elas são incessantes, né? Então eu quero saudar todos os ex-presidentes da subseção local, todos aqueles que prestaram voluntariamente o seu trabalho para que hoje a subseção local possa ser uma referência para todo o estado e também para o Brasil, com uma sede magnífica, com instalações modernas que propiciam ao profissional do direito uma condição especial de trabalho e de serviço à sociedade. Nós, advogados mais antigos, passamos por muitas coisas que os novos não vão passar, né? Nós vivemos a fase do processo físico, de ter que ficar esquentando a barriga no balcão. Hoje isso já não existe, né? Então, para esses advogados novos que não viveram essa realidade, que eles consigam construir uma realidade diferente, né? Mas sem perder esse amor pela profissão, sem perder esse interesse pela justiça, né, que é o que é mais importante. A OAB é a casa do advogado, onde
ele, quando tem lá suas dificuldades ou tem violado qualquer uma de suas prerrogativas, ele deve recorrer, porque certamente aqui encontrará o abrigo. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu tenho muito orgulho de ser advogada e, em segundo lugar, mais orgulho ainda de pertencer à subseção de Paranaguá. É muito gratificante, de alguma forma, fazer parte desses 45 anos. São 45 anos de história, de luta, né, pelas prerrogativas dos advogados, de luta também pelas questões sociais. Então, a OAB ela tem um papel importantíssimo, né, na vida dos advogados e na sociedade. Então, nesses 45 anos, a OAB Paranaguá sempre esteve presente, de certa forma, em todos os momentos especiais da sociedade. E realmente é um orgulho e uma satisfação, assim, que eu vou levar para o resto da vida. Dizer da satisfação seria escusado, mormente se tratando de uma instituição que prega a democracia, a política. Ao ensejo, eu quero dizer aos que nos veem, assistem, né, e rogar ao grande arquiteto do universo que continue a espargir as graças sobre o presidente José e aos que já dirigiram, a Dora, enfim, a todos, não esquecendo-se daqueles que, em memória, né, plantaram bem, tanto plantaram bem que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Obrigado pela oportunidade. A OAB ela tem uma função sui generis, né? Ela não é uma associação, ela não é um sindicato, ela é uma organização classista, mas ela tem uma finalidade também social muito importante, né? Da defesa dos direitos humanos, da defesa do Estado de Direito, né? Da Constituição Federal. Então nós precisamos estar muito vigilantes, né? A tudo que está acontecendo ao nosso redor. Parabéns à OAB, 45 anos de muita luta, muita garra, muita determinação em prol da advocacia paranaense. A advocacia, enquanto profissão, é algo muito solitário, no ponto de que o advogado é sempre aquela última pedra entre o seu cliente, que está tendo o seu direito violado, seja por um ente público ou por outro particular, e a busca por justiça. E essa busca por justiça é sempre individual. O advogado está sempre sozinho nessa jornada. E quando eu vejo a OAB, e quando eu faço a OAB aqui no litoral do Paraná, junto com os meus colegas, nós a fazemos nesse sentido, de amenizar essa solidão, no sentido de colocar uma instituição à disposição com ganho técnico, fornecimento de cursos, de conhecimento, palestra, defesa das prerrogativas profissionais, implemento na profissão, para que a advocacia se veja valorizada, para que essa advocacia local possa ter na OAB troca de informações, ganho de conhecimento e uma rocha, alguém que ela possa se segurar caso sofra violação das suas prerrogativas, caso tenha dúvidas, caso tenha incertezas e inseguranças. É isso que eu encontro na OAB e eu penso que é isso que a gente busca, que a OAB seja cada vez mais. Olha, a gente fica muito feliz porque percebe que a perspectiva de futuro aqui da OAB no litoral é bastante promissor. Nós temos vários advogados, as comissões jovens também, cheio de gente com muito gás, com muita disposição em fazer mais, em fazer melhor. Então isso tudo vem em benefício dos serviços que são prestados, inclusive para a sociedade local através da OAB, as instalações, os cursos que são aqui ministrados, as palestras, os debates que são proferidos aqui na subseção realmente acrescentam, e a gente espera que esta geração que tem chegado agora continue com esse gás e que o futuro seja longevo e também com conquistas para a categoria. Participe do sistema OAB. É muito importante, não apenas para a sua evolução pessoal, mas como para a evolução da própria advocacia. Os advogados sempre poderão contar com a subseção de Paranaguá,
com a diretoria e com as comissões da subseção. Estamos de portas abertas para receber os advogados que possam também contribuir com as suas sugestões, com as suas ideias e também com as suas críticas, né? Porque é com a crítica que nós saímos da zona de conforto e conseguimos evoluir e trazer mais benefícios para os colegas advogados.